Oi, gente, eu sou Pablo Moreno Pires. Eu tive uma gravação com um trio de rock aqui no estúdio. A gente gravou as bases ao vivo, só fizemos overdub de vocal. E eu queria mostrar pra vocês como foi o processo. No vídeo de hoje, eu quero mostrar o som de bateria, cru, sem processamento. Quero mostrar pra vocês a importância da sala, quanto isso impacta no som. E é isso. A bateria é uma Mapex Armory e nós estamos usando a seguinte configuração. Temos aqui 3 tons e um surdo. E no surdo eu estou usando o Audio-Técnica ATM25. Nesses 2 tons aqui, Beyer Dynamic M88 TG. E nesse aqui, o Beyer Dynamic TG50i, se não me engano. Eu não uso muito esse mic. Caixa SM57. Overheads Schoeps nas laterais e o centro com o FLIA 47. Bumbo. O que é que nós temos aqui? Bumbo nós temos o D12VR fora e dentro nós temos o Beyer TG71C. Para a sala nós temos alguns microfones. Primeiro deles, o AA-R88. Esse mic aqui, eu às vezes alterno os overheads. Ele funciona para mim também como overhead. Então eu vou ver se eu vou utilizar mais do som do overhead mesmo ou desse mic aqui. Então ele não está a uma distância grande, ele está a mais ou menos 2 metros de distância da caixa. Aí eu tenho mais 2 mics que estão num cantinho ali que vocês não vão conseguir ver, mas tem um Neumann TLM67 ali e outro cá que estão fazendo essa sala estéreo. Eles estão a distância de 5 metros da bateria, que vocês podem ter uma ideia. Aqui é a distância que eles estão da bateria. E aqui dentro do banheiro, vamos lá, ó. No banheiro aqui nós temos esse Warm Audio WA44 mic de fita, e isso aqui é o meu, digamos assim, segredinho para ter um som explosivo de bateria, né? Então notem agora como o som de sala impacta no som da bateria como um todo. A sala estéreo, ela foi gravada com um pouco de compressão do SSL Bus Plus e a caixa foi gravada com só um pouquinho de equalização do SSL Revival e um pouquinho de compressão também, desse mesmo equipamento. Tem apenas 2 plugins no Mix Bus, no Master Bus, né? Que é um limiter e um clipper, só para dar um volume, mas não tem nada de compressão, nada de equalização. Esse é o som cru, gente. E isso aqui eu tô mostrando para vocês entenderem que isso aí é como começa a parada, sacou? Eu já começo assim. Então, a partir daí, é muito mais fácil você desenvolver um som com, pouco processamento, já te deixa num lugar muito legal. É bem diferente quando você tem uma fonte sonora que não tá otimizada, né? Então, vamos supor uma bateria com pedais ruins, alguém que não toque relativamente bem, pratos muito ásperos, esses pratos baratos demais. Não adianta, você não consegue com o equalizador tirar essas características. Você pode dar boost, eu preciso de mais frequência grave no bumbo. Se o bumbo não tá bem afinado, se o mic que tá lá não é um mic legal, você não vai extrair a mesma coisa só rodando o botão. Então, nesse canal aqui, eu fico repetindo sobre a captura, falo que a mixagem não é tão importante quanto uma boa captura por causa disso. Se eu quiser ter agressividade nesse som, eu consigo. Eu posso apertar tudo aí, comprimir e equalizar, puxar alta para trazer uma agressividade a mais, uma coisa mais cortante.
mas não vai soar áspero. Eu vou solar agora cada canal de sala de bateria. Nós temos 2 canais estéreo, o do R88 e do par de TLM67, e um canal mono, que é o WA44 do banheiro. Vou mostrar primeiro para vocês o R88 solado. Bem legal, né? Agora vou mostrar o par de TLM67, que foi gravado já comprimido com o SSL Bus Plus. E agora o mic do banheiro. Bem legal, né? Quando eu ouvi a música, eu pensei assim, bom, eu quero um som de batera, mas eu quero um som de batera com um tamanho que não é necessariamente só a pressão sonora dos close mics, né? Aquele super punch. Eu quero essa sensação de ar ao redor da bateria, um tamanho de sala. O cara tá tocando ali, ele tem um bom controle dos pratos, ele toca os tambores e toca os pratos, não fica aquela coisa desequilibrada de você ouvir muito prato e pouco tambor. Claro que a execução dele tem um peso, mas quando você ouve o som do overhead, você ouve maciez. Mesmo o shape sendo cápsula pequena, você percebe que tem um som bem cheio, que é muito realista, a separação das coisas é muito bacana. O FLIA central tá ali para reforçar a caixa e bumbo no centro mesmo da imagem estéreo do overhead. O som do overhead, para mim, ele não é uma coisa que eu deixo baixinho na mix e uso basicamente os close mics. Eu não sei quanto de sala eu vou usar na mix final, mas eu também não gosto de gravar bateria sem microfone de sala. Então, quando eu tô gravando só a bateria, que nesse caso, como a gente não tinha nenhum amplificador, nada aberto na sala, eu tava só pegando linha, eu peguei, na verdade, eu mandei pro Bruno um canal que era com os efeitos dele e capturei um outro canal sem nenhum efeito, nada, saindo da guitarra, foi para um direct box aqui da Radial, e desse direct da Radial foi para a pedaleira dele e pro Boss Katana, que ele tava usando uns efeitos também. Eu saí line out do amp e gravei com efeito para ele se monitorar e gravei a linha também, saí daqui direto no nível para poder pegar o som cru, e com esse som cru depois eu fazer o reamp utilizando o Nautilus da Analog Heroes. Isso aqui é muito legal, galera, muito legal mesmo. E aí eu pretendo fazer um vídeo mostrando para vocês esse processo. Então, como não tinha nada além de bateria ali rolando acusticamente, eu pude brincar e colocar a mic pra caramba da matéria. Eu não microfonei esteira, não microfonei hi-hat, porque não vi necessidade. Acredito que tem muitas pessoas aqui que têm experiência gravando bandas de rock, metal, o que não é a minha realidade. É bem raro eu fazer uma gravação aqui que tem bumbo duplo. Eu acho que eu fiz isso umas 3 vezes na vida só. Mas eu gosto do som da bateria, gosto bastante desse som de bateria aí. E é isso, diz aí o que vocês acham. Muito obrigado aos membros do canal, queria agradecer a todo mundo que chegou até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, gosta do que vê aqui, do que ouve e quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo.